Nós vamos começar a trabalhar um pouco dentro da perspectiva do relacionamento. Cântico dos Cânticos, Cantares. Abre aí no capítulo 1. O DH ele começou a ministrar sobre o Pai Nosso e ele trouxe algo muito chave para nós que eu acredito que ficou bem gravado no nosso coração, de que oração é relacionamento. De que quanto mais tempo em oração, é mais tempo que nós passamos nos relacionando com Deus. Então, para que a gente possa entender mais um pouco a respeito da realidade do relacionamento, nós vamos hoje dar uma passeada pelo livro de Cantares. Nós vamos dar uma passeada hoje por Cântico dos Cânticos, e eu tenho certeza que nós vamos ter um encontro precioso com o nosso amado, olhando aquilo que esse livro tem para apresentar para nós. Amém? Amém. Está todo mundo comigo? Cantares capítulo 1, meu querido. Pode abrir Cântico dos Cânticos capítulo 1. E eu quero transmitir algumas coisas em relação a esse livro de Cântico dos Cânticos. Galera, sem dúvida nenhuma, quando você pega as Escrituras e você abre no livro de Cântico dos Cânticos, você tem que entender uma coisa. Que o livro de Cânticos dos Cânticos, ele é um manual para o relacionamento conjugal. Essa é a grande intenção desse livro nas Escrituras. Ele é um manual para o relacionamento conjugal. E agora, nesse manual para o relacionamento conjugal se encontra o padrão que é esperado para aqueles que querem ter um casamento abençoado por Deus. Ok? Então, quando eu olho para Cântico dos Cânticos, eu tenho que entender, cara, isso aqui é entre eu e minha gata. Dentro da realidade do casamento. Ok? Tá? Esse livro, ele arranca essa ideia do asceticismo, né, que nega todo prazer. Né? Os caras dizem que você é crente, você não pode ter prazer. Cara, isso é a maior mentira. Porque Deus, ele criou o sexo seguro e ele chamou de casamento. Ok? Ele não chamou de preservativo, ele não chamou de métodos contraceptivos, ele chamou de casamento. A união segura entre um homem e uma mulher é a nossa maior segurança para a nossa vida sexual. Então, quando eu olho para Cânticos dos Cânticos, eu tenho que entender isso. Que Deus é a favor do prazer. E outra, que Deus, como diz o John Piper, é mais glorificado por mim quando eu estou mais satisfeito nele. Quanto mais prazer eu tiver no relacionamento com minha esposa, no relacionamento com minha família, no relacionamento com a igreja, no relacionamento com os meus irmãos, quanto mais prazer se proporcionar no meu coração, mais glória eu vou conseguir transmitir para Deus. Amém? Então, quando eu olho para Cantares, eu estou olhando que o negócio aqui pega fogo. E tem algumas traduções, algumas questões, cara, que numa reunião como essa não dá nem para falar a respeito do livro. Mas, né, e tem uma vírgula e entra um mais, mas, para que nós tenhamos um aproveitamento muito maior desse livro, nós podemos pensar nele como um manual para pelo menos 3 tipos de relacionamentos. Me perdoe aí os caras, né, literais, né, os caras que gostam do método gramático histórico, mas nessa manhã eu quero alegorizar algumas coisas das Escrituras para que a gente possa ter um proveito maior. Mas eu quero dizer para você que a intenção do livro é manual para relacionamento conjugal. Primeiro, dentro desses 3 tipos de relacionamento, a primeira perspectiva para se olhar para o livro é marido e mulher. Ok? Então olha para o teu irmão e fala assim, marido e mulher. Se você é casado, olha para sua esposa e fala, e aí, gata, esse é o nosso livro, o livro do nosso amor, ok? Cântico dos Cânticos. Agora, nós vamos também pensar nele numa segunda perspectiva. Agora, entendendo qual é a intenção real do livro, nós vamos pensar nele com uma segunda perspectiva. E aí nós entramos dentro de um segundo tipo de relacionamento, que eu vou chamar do, o primeiro é o relacionamento conjugal, o segundo eu vou chamar do relacionamento espiritual. Agora, esse relacionamento espiritual, ele acontece entre Cristo e a igreja. O primeiro é marido e mulher, o segundo é entre Cristo e a igreja, e o terceiro tipo de relacionamento que nós podemos arrancar dentro da proposta do livro de Cantares é o relacionamento pessoal. Ou seja, é o relacionamento entre eu e Cristo. E agora nós podemos arrancar diversos tipos de princípios para abençoar a nossa vida em aliança com o nosso querido e amado Senhor Jesus. Amém? A primeira perspectiva, conjugal, marido e mulher. A segunda, nós chamamos de espiritual, Cristo e a igreja. E a terceira, nós chamamos de pessoal, eu e Cristo.
Agora, quando eu estou analisando, né, como eu vou analisar com vocês aqui, o livro de Cantares, eu tenho que entender uma coisa. Que o relacionamento que está sendo exposto no livro, né, e quando eu falo relacionamento exposto no livro, você vai perceber que o livro, ele trata da história entre Salomão e a Sulamita. Né? Ele fala dessas duas pessoas. E quando nós olhamos para o relacionamento dessas duas pessoas que está sendo exposto no livro, nós percebemos que esse relacionamento ele passa pelo menos por 3 fases. Ok? Pelo menos o relacionamento deles aqui, você pode encontrar muito mais, mas eu quero pelo menos destacar 3. Esse relacionamento ele vai passar por 3 fases. Nosso objetivo primário, né, através dessa ministração, é primeiro identificar cada uma dessas fases. E depois é poder perceber, né, aonde nós estamos, em que fase nós nos encontramos dentro da realidade do nosso relacionamento com Cristo. Então o primeiro ponto é encontrar, né, quais são as 3 fases desse relacionamento. E o segundo ponto é poder identificar em que fase eu estou, para que eu possa desfrutar de uma forma muito mais profunda a fase e o momento no qual eu me encontro em Cristo Jesus. Amém? Lembrando, queridos, o nosso foco está na realidade do relacionamento pessoal que acontece entre eu e Cristo. Ok? Agora, quando nós olhamos para esse livro e queremos descobrir as fases, nós temos que ter uma observação em mente. Que todas as fases elas são necessárias. Tá? Não existe uma fase melhor do que a outra. Todas elas são necessárias. E cada uma delas precisa ser vivida de uma forma profunda, né, e desfrutada de uma forma bem prática. Então, às vezes você vai olhar para a primeira fase e vai se identificar com ela. E vai ver que ainda existem mais 2 e vai olhar para aquelas 2 e vai dizer, puxa, mas eu queria estar lá. Não queira estar lá sem antes passar por aqui. Não queira estar adiantado nos tempos se você ainda não passou por processos básicos. Se você ainda não tem uma base sólida para vivenciar as coisas que estão por vir. Cada fase precisa ser desfrutada de uma forma pessoal e de uma forma profunda. Nós não podemos nos distrair querendo alcançar algo, deixando de viver a realidade do presente na qual nós estamos. A igreja ela tem olhado para o futuro, olhado para frente, e ela quer as coisas que estão lá. Mas de certa forma elas estão desconsiderando as coisas que estão aqui. Então nós temos que olhar para cada fase, para aproveitar cada fase da melhor forma e da melhor maneira possível. Amém? Amém? Da melhor forma e da melhor maneira possível. Então as 3 fases são as seguintes, já vou abrir o jogo para vocês. A primeira fase, né, nós vamos chamar ela de dependência. É a fase da dependência. Ah, mas eu tenho que ser toda a minha vida dependente de Deus. É verdade, eu concordo com você. Você tem razão. Mas nós vamos chamar a primeira fase de dependência. Capítulos 1 e 2 de Cantares vão transmitir para nós a fase da dependência. A segunda fase é a fase da independência. Ah, mas eu não posso ser independente de Deus. Calma. Nós vamos olhar o livro e nós vamos perceber do que é que nós estamos falando. Capítulos 3 e 4, nós vemos a fase da independência. Sabe aquela adolescência espiritual, onde você fica meio rebelde? Né? Onde o negócio tem que rasgar de uma vez, senão fica complicado. É a fase da independência. Aí, em terceiro, nós temos a fase da interdependência. Né? Capítulos 6 e 8 de Cantares vão demonstrar para nós como a noiva no livro cresce, como a noiva no livro se desenvolve, como a noiva no livro amadurece, para começar a caminhar com Deus na perspectiva da sinergia. Para começar a caminhar com Deus aliado aos seus planos e aos seus propósitos, entendendo que Ele precisa fazer, entendendo que Ele precisa ministrar, mas que ela precisa corresponder, que ela precisa colocar seu coração à disposição dEle e que juntos eles foram chamados para cumprir com o plano e com o propósito eterno. Então nós temos aí as 3 fases, a dependência, a independência e a interdependência. E agora eu quero de uma forma bem breve analisar com você um pouco de cada fase. Abra comigo aí Cantares capítulo 1, versículo 1. Todos encontraram? Diz assim as Escrituras: Cânticos dos Cânticos de Salomão. Beija-me. Eu gosto muito da tradução da Reina Valera, que é a tradução em espanhol. Ela começa ela começa dizendo: oh, se ele me beijasse com os beijos da sua boca. Né? Oh,
se ele me beijasse com os beijos da sua boca. Já começa um clima bem apaixonante. Né? E se a noiva não estiver casada, no primeiro capítulo de Cantares, nós temos aqui um grande problema, né, com algumas questões. Porque o livro se inicia com um beijo. Ele começa com ela dizendo, se ele me beijasse com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos seus ungentos, como ungento derramado é o seu nome, e por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos, o rei introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, e do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. E não é sem razão que te ama. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. E aí o texto continua trazendo diversas questões. Essa primeira fase, a fase da dependência, ela é caracterizada, né, ela é marcada por palavras como, você viu no texto ali, beije-me, abrace-me, atrai-me. Ou seja, é uma fase, digamos assim, aonde o alvo principal é quem? Diga assim, meu, pelo amor de Deus, sou eu? Sou eu. Anime esse pregador aqui, senão eu vou largar esse negócio. Obrigado, querido. Glória a Deus. A primeira fase, ela é caracterizada por questões como beije-me, abrace-me, leve-me, né, abençoe-me, dei-me, né? E questões totalmente relacionadas a quem? Diga assim, a mim, a nós. Questões totalmente relacionadas a cada um de nós. Ou seja, essa é a fase onde existe uma dependência profunda. De certa forma, é uma fase onde nós não temos muito, a não ser um desejo de crescer em Deus, a não ser um desejo de conhecê-lo cada dia e cada momento mais. Agora é interessante você marcar isso no seu espírito, que essa fase, ela é caracterizada por algo bem interessante. Ela é caracterizada por muito zelo, mas com pouco entendimento. Talvez a maior característica dessa fase seja isso. Existe um zelo violento no nosso coração pela presença de Deus, mas ainda nós não temos muito entendimento. E aí nós fazemos algumas bagunças, nós misturamos algumas coisas, nós fazemos coisas erradas, mas sabe uma coisa? Parece que nós nem erramos. Por quê? Porque existe tanto zelo, tanto amor pela presença de Deus e por quem Deus é, que nós passamos por cima de tudo, passamos por cima de todos, que nós xingamos até a mãe e o pai para ter um momento de oração. Não é verdade? Você briga com a esposa para você orar, né? E você não sabe que diz um texto lá, que se você está mal com a sua esposa, você vai orar, cara, não adianta nem orar, porque suas orações vão ser impedidas. Mas você ainda não conhece esse texto. E você está queimando pela presença de Deus. O que você vai fazer? Você vai se jogar na presença dele. E você quer, Deus me abençoe, me muda, me transforma, me leva, me enche, me usa. Faz tudo comigo, né? Num momento, num instante, num abrir e piscar de olhos, transforma minha vida. Essa é a primeira fase. É a fase onde a noiva parece que está mais apaixonada. Onde ela anela pelos beijos do seu amado. Onde ela anela por ser tocada por ele. Onde ela anela, Senhor, eu preciso estar contigo. Me leva para a intimidade. Me leva para o lugar secreto. Me leva, né, a níveis que eu ainda não conheço. Me leva lá, Senhor. Sabe, há um fogo queimando no coração da noiva. Há um zelo queimando no coração da noiva. Há muito fogo, há muito zelo. Agora é interessante porque a noiva, expressando o seu amor, ela tem a consciência de algumas coisas, mesmo ainda numa fase de dependência, no sentido de imaturidade. Ela começa dizendo, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. O relacionamento em Cantares, ele começa com um beijo. Agora, eu tenho que entender uma coisa, que beijo é sinal de compromisso, é sinal de aliança e é sinal de confiança. Ou seja, é nessa visão que esse relacionamento começa a crescer. Eu e você precisamos entender que ela começa já a se relacionar com Deus dentro de uma perspectiva de aliança. Não tem como nós termos um relacionamento profundo com Ele, vivendo em cima de um muro. Nós temos que nos decidir. E o fato dela começar pedindo para que Ele o beije,
demonstra essa decisão. Você sai beijando qualquer um na rua? Hã? Você sai por aí beijando, né? Você é o beijoqueiro? A gente sabe que tem uns lábios doces aí, né, João? Os beijoqueiros, né? Não sou eu, viu, gente? A gente sabe que tem uns beijoqueiros por aí, né? Mas agora nós não saímos por aí beijando todo mundo. Por quê? Porque beijo, gente, ele expressa confiança. Beijo, ele expressa uma realidade de compromisso. E o beijo que ela está pedindo aqui, meu querido, não é um beijinho, o ósculo santo entre os irmãos. Ela está falando, me beije ardentemente, amado. Me dá um beijo aí que, meu Deus, vai me fazer levantar. A questão aqui é muito mais profunda. Agora, é muito interessante, gente, o significado da palavra beijo nesse texto. A palavra beijo aqui, no hebraico, ela dá para nós a ideia de aderir. Ela dá para nós a ideia de beijar, que foi a tradução utilizada. Mas também a palavra beijo significa equipar com armas. Em outras palavras, nós poderíamos dizer assim, amado meu, me equipe com as suas armas. Aí você vai pensar, mas pô, que sentido tem o fato de se equipar com armas com beijos? A noiva, queridos, ela sabe que o beijo que o amado tem para ela pode equipá-la e pode prepará-la para a grande tarefa. Por quê? Primeiro, porque quando Deus nos beija, Ele nos beija com a sua palavra. As Escrituras, elas dizem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da onde? Da boca de Deus. O que sai da boca de Deus? Diga se é a sua palavra. Diga a sua palavra. O que sai da boca de Deus? A sua palavra. E quando Deus nos beija com os beijos da sua boca, com o que Ele está nos beijando? Com a sua palavra. Agora, para nós sermos mais específicos, nós vamos para o texto de Apocalipse que diz assim, que tinha Ele na sua destra 7 estrelas, e da sua espada e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. Ou seja, o que sai da boca de Deus? A palavra. Agora, quando o Cordeiro se manifesta em Apocalipse, a palavra que sai da boca do Cordeiro é representada pelo quê? É representada por uma espada. E o que é uma espada? Cutuca o seu irmão, diga, é uma arma? Quando a noiva está dizendo, beije-me com os beijos da sua boca, ela está dizendo, Senhor, equipa-me com as suas armas. E qual é a arma que Deus tem para nos equipar? Cutuca o seu irmão aí, querido, diga a sua palavra. Ela está dizendo, eu quero ser equipada, meu amado, com a sua palavra. Eu quero que os beijos da sua boca me beijem. Eu quero que a sua palavra me beije. E a expressão que as Escrituras usam para demonstrar a palavra é uma espada. E cara, olha que coincidência. O beijo significa equipar com armas. Cara, e o negócio continua porque ela olha para o amado dizendo, beija-me com os beijos da sua boca por um motivo. Por quê? Porque melhor é o teu amor do que o vinho. Agora, vinho nas Escrituras, ele representa a alegria. E ele representa aquilo que pode nos proporcionar prazer. A noiva, ela está reconhecendo diante do seu amado, ela está afirmando diante do seu amado que o seu amor é melhor do que o vinho. Ou seja, que viver dentro da realidade do amor do noivo, do amor do amado, é melhor do que viver na realidade do que o mundo, seja coisas boas ou ruins, pode nos oferecer. Ela foi tão tocada pelo amor de Deus, cara, que ela consegue dizer que tudo aquilo que pode gerar prazer no coração dela não é mais importante do que o amor que ela sente por ele e que ele sente por ela. Por isso ela começa declarando, beija-me. Melhor é o seu amor do que o vinho. Eu quero que você entenda, gente, que essa primeira fase é caracterizada por isso. Nós queremos conhecer a palavra. Nós queremos nos aprofundar no amor de Deus. Nós queremos ser tocados por Ele. Nós queremos ser transformados por Ele. E essas são as afirmações que nós precisamos fazer e entender. Nós precisamos perceber que o amor de Deus é melhor do que tudo. Que o amor de Deus é melhor do que qualquer coisa. E agora, para que nós possamos entender cada vez mais isso, nós precisamos então diariamente de uma revelação mais profunda, de uma revelação mais intensa do amor de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos o amor de Deus, mais condições e capacidade nós vamos ter para amá-lo. 1 João vai dizer para nós que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.
Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Você quer amar mais a Deus? Quantos aqui gostariam de amar mais a Deus? De cumprir com o mandamento que diz, eu quero amar o Senhor com todo o meu coração. A chave, meus queridos, para se amar mais a Deus, não é se esforçar. Não é tentar amar mais. Puxa, hoje eu vou amar mais. Porque com o seu esforço você nunca vai amar mais a Deus. A chave para que nós possamos amar mais a Deus é conhecermos mais do seu amor por nós. Porque quanto mais nós conhecemos o amor que Deus tem por nós, mais nós teremos condições de amá-lo. Quando as Escrituras dizem que Deus amou o mundo de tal maneira, ela usa o termo agapau, Deus amou o mundo de tal maneira. E quando nos Evangelhos nós temos a expressão de que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, o mesmo termo que é usado em João 3,16 é empregado ali. Ou seja, Deus está dizendo, da mesma forma que eu te amei, você precisa me amar. Aí você olha para Deus e diz, cara, isso é impossível. É impossível eu amar o Senhor como o Senhor me amou, porque o seu amor por mim, Deus, é profundo demais. Mas quanto mais nós entrarmos dentro da realidade do amor de Deus, mais nós vamos recebendo a revelação desse amor. Amém. E mais nós vamos ter condições para amá-lo. Sabe, você quer amar mais a Deus, comece a mergulhar na intensidade do amor que Ele tem por você. Comece a perceber o quanto Ele te ama. Comece a meditar na obra de Cristo na cruz, porque as Escrituras dizem que o amor de Cristo nos constrange. O Espírito Santo pode nos convencer, mas aquilo que pode nos constranger é o amor que Cristo tem por nós. E as Escrituras dizem que esse amor, ele não é revelado de uma forma tão simples. Porque o texto de Coríntios diz que o amor de Cristo nos constrange. E pensando nisso, meditando nisso, as Escrituras dizem que um morreu por todos, mas em seguida, logo todos morreram. Sabe, é vivenciando com profundidade a realidade do amor que nós conseguimos amar mais a Deus. Que nós conseguimos nos entregar mais para Deus. Que nós conseguimos entender seus planos, seus propósitos e perceber que Ele não quer nos boicotar. Ele quer cuidar de nós. Ele quer nos amar. E Ele quer que nós possamos vivenciar aquilo que Ele tem preparado para nós. E é gostoso no capítulo 1, versículo 4, que ela diz, leva-me após ti. Apressemo-nos, o rei introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos e faremos menção do teu amor mais do que do vinho, e com razão te amo. Sabe, depois que você tem a revelação do amor de Deus, a única coisa que você vai querer é estar junto com Ele. E sabe o que a noiva diz? Ela diz, atrai-me, leva-me após ti e me introduza nas suas recâmaras. Quando você começa a ter deslumbres da palavra, quando você começa a ter deslumbres do amor de Deus, a única coisa que você quer é passar tempo com Ele. E o melhor lugar para se passar tempo com Deus é na intimidade. O melhor lugar para passar tempo com Deus é na sua presença. O melhor lugar para passar tempo com Deus é nos desligarmos de tudo, nos desligarmos de todos e escolhermos um horário, escolhermos um lugar, como o DH ensinou no domingo passado, temos uma agenda espiritual para que nós possamos passar tempo com Ele. Fala assim, uhul! Uhul! Obrigado, Jesus! Cara, a questão é essa. Glória a Deus aí. Glória a Deus. Senão eu não vou pregar mais, cara. Queridos, ela entra em lugares de intimidade e ela começa a fazer mais menção do amor que Deus tem por ela, do amor que Cristo tem por ela, do amor que Cristo tem por nós, mais do que fazemos menção do vinho. Nós precisamos entender uma coisa, queridos, que nós precisamos mencionar mais o amor que Deus tem por nós dentro de cada situação do que as outras questões que rolaram, que aconteceram na nossa vida. Nós precisamos começar a fazer mais menção do amor do que do vinho. Sabe, nós fazemos mais menção do vinho, das coisas que podem nos proporcionar alegria, das coisas que podem gerar prazer em nós, sendo boas ou sendo ruins. Nós fazemos mais menção das coisas, está entendendo? Talvez alguns poderiam fazer mais menções de situações que já rolaram na vida do que menção do próprio amor que Deus tem por eles.
Sabe, em vez de ficar celebrando a amargura, comece a celebrar o amor que Deus tem. Sabe, comece a celebrar tudo aquilo que Deus já preparou para você. Comece a celebrar o fato dele ter dado o seu filho por você, sabendo que aquele que deu seu filho, ele não poupará as outras coisas. Ele vai começar a liberar seus planos, seus propósitos, o seu destino. A realidade de Deus se manifestará em nós. Mas é um segredo, celebrarmos esse amor. Fazemos mais menção daquilo que Deus pode fazer do que já aconteceu conosco. Nos focarmos mais no nosso presente, no nosso futuro, do que no nosso passado. Esse é o segredo que a Noiva em Cantares tem transmitido e tem passado para nós. E ela diz: eu sou morena, mas formosa, ó filha de Jerusalém. Versículo 5, como as tendas de Quedar e como as cortinas de Salomão. Ela está dizendo assim, em outras palavras: eu estou morena como as tendas de Quedar e formosa como as cortinas de Salomão. Você sabe que Quedar é descendente de Ismael. E Quedar era um cara que vivia no deserto. E para aquele povo existia uma característica. Qual era a característica de Quedar? Era que eles faziam as suas tendas com pele de cabras negras. Essa era a característica do povo de Quedar. Eles faziam suas tendas com pele de cabras negras. Então, onde existia um acampamento dos filhos de Quedar, existia ali tendas, com pele de cabras negras. Ou seja, depois que você tem essa revelação, depois que você tem esse entendimento, você começa a perceber algumas coisas em você. E agora é interessante porque ela diz que é morena, não pelo fato de ter nascido morena. E com isso eu não estou me referindo à questão de cor de pele, se é negro ou não ser negro, se é branco, se é azul ou amarelo. A questão não é essa. A questão que me chama a atenção é que ela diz: não olheis para eu estar morena. Por quê? Porque o sol me queimou. Ou seja, foram as questões que aconteceram debaixo do sol, ou seja, o próprio sol, ou seja, as realidades na terra, que fizeram com que essa mulher se tornasse morena. Aí se você der uma estudada nas questões, você vai ver que ela tinha uma treta com os irmãos dela. Eu fico imaginando assim, uma pessoa que de certa forma, ela está agora reconhecendo quem realmente ela é. Mas ela sabe que ela não é assim porque ela quer ser. Ninguém é ruim porque quer ser, digamos assim. Ela é ruim porque algo aconteceu. Talvez ela está ferida porque alguém a feriu. Talvez ela está machucada porque alguém machucou. Mas ela tem o entendimento de reconhecer isso. Olha, eu estou assim porque o sol me queimou. Eu sou assim porque situações aconteceram. Mas a realidade é que talvez para você eu possa ser ferido. Para você eu possa estar machucado. Para você talvez eu não tenha muito valor. Sim, eu reconheço isso. Mas a questão é que para ele tudo muda, cara. Para ele eu não sou morena como as tendas de Quedar. Para ele eu sou formosa como as cortinas do palácio de Deus. Cara, eu só não tenho umas cortinas bonitas na minha casa porque eu acho caro, velho. Mas às vezes eu vou em lugares, cara, e olha a cortina, Você pode pensar: que loucura. Eu fico olhando a cortina e falo: que da hora essa cortina. E eu fico pensando: cara, se essa cortina da Pernambucanas é bonita, imagina a cortina do palácio do rei Salomão. Imagina o esplendor que tinha essa cortina. A noiva se depara com uma realidade expressando que talvez para outros ela pode ser até desprezada. Para outros ela é uma simples cuidadora de ovelhas. Mas para o seu amado, ela é formosa. Como as cortinas de Salomão. Você pode agradecer a Deus por isso? Você pode entender isso? Que você é formoso aos olhos dele. Que ele tem prazer em você quando ele olha para você. Que ele olha para você e fala: cara, você é meu deleite na terra. Aleluia. Não está entendendo nada, cara. Você é o deleite de Deus. E agora você quer revolução na sua vida espiritual? Comece a entender esses princípios. Comece a entender que mesmo cheio de erros, cheio de falhas, você pode entrar na presença dele, porque aos olhos dele você é formosa, você é formoso. Glória a Deus. Sabe, nessa fase ele não te ama pelo que você faz. Ele simplesmente ele só te ama simplesmente pelo que você é. Sabe, e há tanta intensidade nesse relacionamento que mesmo ela sendo cheia de falhas, cara, ele está beijando ela com a palavra. Ele está revelando mais o seu amor. Ele está atraindo ela para a intimidade. E cara, e as coisas começam a acontecer. As coisas começam então a se manifestar.
E é interessante que é tão profunda a intensidade desse relacionamento, que algumas coisas então começam a acontecer. Por exemplo, vamos dar uma olhada só no versículo 9. Né? Imagine você elogiando a sua esposa com esse versículo. Né? Você que está casado, olha para ela aí e leia esse versículo para ela. As éguas dos carros de Faraó te comparam, ó querida minha. Se você chegar na sua casa com um buquê de flores, com Cantares, capítulo 1, versículo 9 escrito, tem certeza que você não vai nem jantar. Minha querida, nunca mais, né? Nem naquele dia. As éguas do carro de Faraó te comparam, amada minha. Né? Queridos, o Egito, nesse tempo, era o maior exportador de animais da região. Agora, se o Egito era o maior exportador de animais dessa região, cara, com qualidade, com quantidade, imagine como eram as éguas de Faraó. Porque era o supra-sumo, o melhor do melhor. Não existia maior beleza, não existia maior vigor do que naqueles animais. E é tão engraçado que ela começa a dizer, e o amado começa a responder, e não é assim no relacionamento. Deus não quer ter um monólogo conosco, Deus quer ter um diálogo. Deus quer ter um diálogo íntimo. Ela está pedindo beijo, me abraça, me leva, eu sou isso, eu sou aquilo, e de repente o amado vem e corresponde. E ele começa a trazer para ela as impressões que ele tem no seu coração a respeito da sua amada, a respeito da sua noiva. E isso é tão crucial, é tão importante, porque ela então começa a construir a sua própria identidade. Olha só o capítulo 2, versículo 1, o que diz. Ela se levanta, sabe o que ela fala? Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ou seja, você começa a ver o desenvolvimento da identidade em Cristo. Ela consegue dizer agora quem ela é. Quem ela é? Eu sou quem? Eu sou a rosa de Saron. Ela começa a se conhecer e ver quem ela realmente é. E o amado traz mais uma resposta afirmando a sua identidade, dizendo qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as filhas. Ou seja, ele vem e confirma a sua identidade. Ele sela a sua identidade. E aí começa um diálogo bem bonito, bem precioso. E de repente, no versículo 8, algo começa a acontecer. E ela diz, ouço a voz do meu amado. Ele aí galgando os montes, pulando sobre o outeiro, e o meu amado é. Ou seja, começa o desenvolvimento de sentidos espirituais. Nós começamos a ouvir a voz de Deus. Nós começamos a querer obedecer a Deus. E isso é tão precioso porque começa a gerar no nosso coração uma revelação a respeito de Jesus. E ela consegue dizer, o meu amado é. Como o seu amado é? Qual é a revelação que você tem do seu amado? Porque relacionamento gera essa intimidade e gera algo precioso que é o conhecimento. Quando nós começamos a passar tempo com alguém, nós começamos a conhecer aquela pessoa. E descrever aquela pessoa já não é mais uma tarefa impossível. O meu amado é. Eu ouvi o que ele disse. Eu consigo ver o que ele é. Ou seja, os sentidos espirituais, eles começam então a se desenvolver. E as escrituras dizem, né? Que fala o meu amado e me diz, levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Ou seja, ela começa de certa forma, meio que de qualquer jeito, vai tendo deslumbres daquilo que Deus tem, daquilo que Deus é, começa a ouvir a sua voz, e de repente ele começa a chamá-la à responsabilidade. Minha querida, eu chamei você morena como você era, cheia talvez de complicações que rolaram debaixo do sol, mas a grande questão é que agora estou chamando você à responsabilidade. Eu chamei você como você estava, mas eu não quero que você permaneça assim. E uma palavra levando ela para a responsabilidade, levando ela para um entendimento, levando ela para um outro nível, começa a se manifestar. E é interessante que os primeiros frutos, mesmo que sejam tímidos, eles começam a aparecer. Eles começam a acontecer nas nossas vidas. Eles começam a desabrochar ao nosso redor. Porque quando nós conhecemos a Ele, nos relacionamos com Ele, Ele começa a interferir na nossa história. Ele começa a interferir nas nossas vidas. Ele começa a interferir nas nossas famílias. Mas, meus queridos, ainda existe um problema. E o versículo 15 vai dizer para nós algo
Apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Antes de um fruto nascer, uma flor nasce. E é nessa fase que muitas questões começam a se levantar para acabar com isso que está nascendo, que está em flor. É interessante, gente, que ninguém vai tropeçar numa montanha. Alguém que já tropeçou numa montanha? Agora no meio-fio. Uma pedra. Você nunca vai tropeçar em coisas grandes. Por isso ele está dizendo, tome cuidado com as raposinhas. Aleluia. Sabe, se você está nessa fase, você está conhecendo, sabe, cara, cuidado com as raposinhas. Cuidado com as coisas que podem te tirar da presença. Sabe, cuidado com aquelas brigas desnecessárias com a esposa. Cuidado, sabe, ceda, abra mão, reconheça. Sabe, dê risada, não brigue. Faça isso porque essas raposinhas elas vão querer vir comer as coisas que estão em flor. Nós temos que tomar muito cuidado, gente. Nós temos que perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque e tu com teu irmão diga a ele assim, pequenas coisas podem fazer uma grande diferença. Então, cuidado, meu querido. Cuidado, meu querido. E essa primeira fase acaba. Eu sei que tem muito mais coisa, cara. Eu queria partilhar com você tudo, mas não dá. E essa fase acaba no versículo 16. Eu marquei as três fases da noiva e do relacionamento, quando os versículos dizem, o meu amado é meu, e eu sou dele, e ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Ou seja, a primeira fase se encerra aqui. E sabe o que ela diz ainda? Que ele é meu. É meu. O meu amado é meu. Aleluia. É meu, ninguém tasca, é meu. O meu amado é meu. E eu? E é legal que a revelação dela vai crescendo, que daí na próxima vez ela vai dizer, eu sou do meu amado. Ela começa a quebrar, cara, não tem nada dela não. A questão é que é ela que é dele, não ele que é dela. Mas aqui ela termina essa fase dizendo, meu amado é meu, e eu sou dele. E ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Glória a Deus. Ou seja, a primeira se encerra, a segunda se inicia. E talvez a declaração da noiva, ela soe como um ar de egoísmo para nós. Mas para o seu amado, como um ar de delícias. Talvez ela nem consegue compartilhar isso que ela está vivenciando com ninguém. Mas ele olha para isso e fala, cara, que deleite eu tenho sentido dentro da realidade. Talvez ela seja possessiva, talvez ela seja ciumenta, né? Ela não libera. Talvez ela tenha recebido só para ela. É normal nós vivenciarmos uma fase assim. É normal você largar algumas coisas do seu dia a dia para ter tempo com ele, porque ele é teu. É normal. Pergunte para minha mãe quando eu me converti, cara, ela tá ali, ó. Ela ia lá e metia o pé na porta do quarto. Ei, tá louco já? Ia lá e metia o pé, porque, cara, o nosso negócio era ficar na presença dele. Eu digo, Leandro, eu trabalhava de madrugada, era das 7 da noite, ele ia dormir já, e ficava até 5h30 orando. Aí eu era beliche, e eu dormia em cima, né? Ô, fique quieto. De repente o cara começou a falar em língua estranha, eu falei, igual, ficou louco. Aí ela ficou doida. A gente conhecia de ouvir falar, mas não de entendimento. Então, Agora ficou doidão. mas assim, fique quieto, cara. Agora o amado olha para isso com muito prazer, porque ela está crescendo. E ela está se direcionando ao propósito, ao plano que Deus tem para ela. E aí então, no capítulo 3, versículo 1, se inicia a segunda fase, que é a fase da independência. A segunda fase, ela é caracterizada pela independência total. E ela é marcada por palavras como busquei, levantar-me-ei, rodearei. Ou seja, agora a ênfase das palavras são diferentes. A ideia que essas palavras nos dão é que agora a iniciativa já não é mais dele. A iniciativa é de quem? Antes era beija-me, agora não, agora eu te beijo. Antes era leva-me, não, agora é eu que vou. Ou seja, a conotação das palavras traz uma ideia totalmente diferente.
Parece que a iniciativa está vindo diretamente dela. Ela almeja fazer. E ela quer fazer. E ela faz como se tudo dependesse dela. E é engraçado porque essa é a expressão do versículo 16 do capítulo 2 que diz: o meu amado é meu. Se ele é meu, agora eu que cuido dele. Eu é que faço as coisas para ele. Eu é que tomo as diretrizes. Agora pode deixar comigo, Senhor. Joga que eu bato no peito e chuto pro gol. É tudo do meu nome. A responsabilidade agora é minha. Na primeira fase, as coisas aconteciam como se tudo dependesse do amado. Agora, nessa segunda fase, tudo acontece como se dependesse dela. E olha só como começa essa fase. De noite, no meu leito, busquei o amado na minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, e buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. E olha o que ela fez: agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar na casa da minha mãe, na recâmara daquele que me concedeu. No primeiro capítulo, quem introduz quem na recâmara? O amado introduz. E agora, dentro dessa fase, quem introduz quem? Ela o agarra e... Ou seja, agora ela está ficando independente, né, cara? Está ficando metida. Ela é quem toma a frente do relacionamento. É Jesus? É brincadeira, gente. Não tem problema, tá? Não se sinta envergonhado. Uma vez nós batemos até palma aqui, todo mundo junto, para o irmão não ficar com vergonha do culto. O irmão começou a bater palma sozinho, daí ninguém bateu. Não, vamos bater palma aí. Aqui ninguém passa vergonha sozinho. Agora, ela recebe, né, algo e ela introduz o seu amado. É engraçado que ela o detém, ela não o deixa sair. Ela age como se fosse a dona. Ela age como se ele fosse o seu pertence. E que gostosa é essa fase da independência. Porque nessa fase da independência ela quer mostrar o que ela sabe. Ela quer mostrar o que viu. Ela quer mostrar todas as habilidades que ela tem, que ela desenvolveu. Ela quer mostrar tudo para o seu amado. E é legal que é nessa fase geralmente que a gente se transforma numa espécie de faz tudo. Você conhece o faz tudo? É nessa fase, porque a gente quer mostrar que, cara, é possível. Nós temos condições, eu tenho condição. Eu tenho, né, possibilidades, eu já quero. Né? E às vezes Deus não fala nem para você fazer, mas você vai e faz para não perder o costume. Por quê? Porque a gente está nessa fase de independência. E essa fase, gente, ela é muito importante. Olha o capítulo 4, versículo 16. Essa fase é muito importante por quê? Porque é nessa fase, gente, que nós aprendemos a produzir frutos para Deus. Essa é uma fase onde nós nos esforçamos para ver os frutos e nos dedicamos em termos algo para oferecermos a Deus. Não é verdade? É nessa fase que você começa a dizer: eu preciso andar em santidade. Sabe, esse pecado, eu já não posso mais viver com esse pecado, porque esse pecado, ele ofende o meu amado. Não é por causa de uma religião, é por causa de um relacionamento. A religião nunca vai nos transformar, mas o relacionamento sim. Aleluia. Porque é na intimidade que nós vamos descobrindo quem Ele é e automaticamente quem nós somos. Que nós vamos descobrindo o que é legal em nós, mas também o que é ruim. E nós vamos colocando isso em Sua presença. E nós começamos então a produzir frutos para Ele. É bem legal que diz: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra do meu jardim, espalha os seus aromas. E entre o meu amado no seu jardim e coma o quê? Os seus frutos. Qualquer bagaceira, né? Como que o bagaço da Laís? Não. A minha tradução diz frutos excelentes. Outras traduções diz frutos deliciosos. Ou seja, há uma qualidade no fruto. Não é qualquer coisa que é apresentada para Ele. Ou seja, nós temos que entender que nós não podemos produzir nada para Deus se nós não estivermos num relacionamento com Ele. Só que essa fase também é uma fase bem perigosa, gente. Talvez domingo que vem eu compartilhe com vocês uma mensagem
relacionada ao jardim, né, Samuel? Bonita, né? Muito boa. Tem muita, cara, é que assim, o livro de Cantares, gente, a gente estava no instituto na Argentina e tinha um professor que fazia a gente ler o livro quantas vezes por dia? Você lembra, Marcia? 3 vezes por dia, aula 5 dias, e o cara só ensinou sobre Cantares, e cara, eu me apaixonei por isso aqui. Então, tem muita coisa, cara. Muita coisa. Talvez seja o livro que é a minha paixão. Essa fase, ela é complicada, por quê? Porque no afã de fazer, quando você faz muita coisa, o que acontece contigo? Oi? Cansa. Você cansa, por quê? Porque você está constantemente fazendo. E sabe o que aconteceu com ela, cara? Ela cansou. E sabe qual é o problema do cansaço? É que geralmente o cansaço é o primeiro passo para a inconstância. Por isso que Deus fez o mundo em 6 dias, e ao 7º dia descansou. Talvez você ache, estou tão desanimado, mas na verdade você não está desanimado, você está cansado. Se você tirar um sono, dar um descanso, cara, daqui 2 horas você vai ver, opa, estou até mais animado. O primeiro passo para a inconstância na nossa vida espiritual é o cansaço. Agora tem gente que se cansa porque está fazendo muito, é muito produtivo no reino, mas agora tem gente que se cansa porque na verdade não tem feito nada. Sabe, perde muito tempo com trivialidades e com as coisas supérfluas da vida. Sabe, o John Piper tem uma frase assim, que ele diz que, cara, o Facebook e essas mídias sociais, elas são, é uma coisa mais ou menos, não é literalmente assim a frase, mas ele diz assim que elas são, digamos que o nosso maior acusador diante de Deus. Porque elas são a expressão exata de que nós temos tempo para buscá-lo, de que nós temos tempo para estar com Ele, mas não fazemos. Porque se eu tenho tempo para trivialidade, cara, eu não vou ter tempo para coisas tão importantes na minha vida. Sabe, tem gente que está se cansando porque está produzindo muito para Deus. E esses irmãos queridos, nós temos que olhar para eles e dizer, querido, Deus produziu tanto em 6 dias. Ele fez o céu, fez a terra, fez o homem, fez tudo. Foi uma produção violenta que Deus teve em 6 dias. Mas ao 7º dia Ele descansou. Meu querido, não é pecado você dormir. Não é pecado você estar com a família. Não é pecado. Pecado é não fazer essas coisas. Uma vez chegaram para o pastor disse, puxa, gente, eu estou indo dar uma descansada. Porque vocês sabem, o ministério, eu preciso me alinhar, a igreja está aí, está crescendo, as coisas estão acontecendo, mas eu preciso me retirar um pouco para descansar. E aí chegou uma irmãzinha, abençoada, e disse, pastor, o senhor vai descansar? Ele falou, vou. Pois é, pastor, o diabo não descansa. Daí ele olhou para ela e falou, minha querida, eu louvo a Deus porque eu não sigo o padrão do diabo. Eu sigo o padrão de Deus. Deus fez a terra em 6 dias, e ao 7º dia descansou. Se Deus descansou, querido, eu também vou descansar. Aleluia, glória a Deus. Sabe, quando nós fazemos coisas demais, nós podemos nos cansar. E aí o cansaço é o primeiro passo para a inconstância. Tem que descansar, querido. Tem que dar um ar às vezes. Ok? E sabe o que acontece? Ela começa de certa forma a não corresponder mais como ela correspondia. Olha o versículo 2. Cansada. Ela estava então tentando descansar, ela estava dormindo, e ela diz, eu dormia, mas meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. E o amado não apenas batia, mas dizia, abre-me minha irmã, amada minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos da gota da noite. Como consequência de todo esse trabalho veio o cansaço. E agora, dentro da realidade do cansaço, mora um perigo, a inconstância. A questão não é fazermos muitas coisas para Deus, a questão é nós sermos constantes naquilo que nós estamos fazendo. A questão é nós sermos contínuos nas coisas que nós estamos empreendendo. Até agora ela estava correspondendo ao amado de uma forma profunda, mas de repente ela adormece. Ela se cansa, e quando ele bate, em vez de ela sair correndo para corresponder ao seu amado, sabe o que ela faz? Essa barriga. Acordar às 6 para orar, não! Não dá, né, João? Vou dormir mais
mais um pouco, e dorme mais 1 hora, se adiantasse alguma coisa, né? Cara, quem não descansou depois de uma noite de sono, bicho, não vai ser mais 1 hora que vai descansar não, cara. É verdade. A questão é essa. Mano, se o cara não descansa, cara, até as 9 da manhã, tem ido dormir das 10 da noite, esqueça, meu filho, não vai descansar mais não. Ela se coça e fala, será que eu vou? Não vou. Vou, não vou. Levanta e não vai. Não, aquela nem levanta. E ela começa então, além de certa forma, a fazermos um paralelo aqui com a questão da inconstância, nós também podemos fazer um paralelo com aquilo que acontece no versículo 3 em relação à dúvida. E aquilo que nós muitas vezes usamos na nossa vida com Deus, que é o já tá bom. Já orei, já li, já adorei, já dei dízimo, já tá bom, já fiz já. Para que fazer mais que isso? Já tá bom, já fiz. Tá feito. E ela diz, já despi minha túnica. Como tornarei a vestir? Já lavei meus pés, como tornarei a sujar? Ou seja, em seguida vem a dúvida e o senso de que já está bom tudo aquilo que ela tem feito. Ela já fez um jardim para ele, ela já estava no secreto com ele. Para que agora mais um tempo com ele? Para que terça e quinta, às 6 horas da manhã? Para quê? Que doideira! Para que vigília, cara? Oh, para quê? Que maluquice! Já estamos fazendo tantas coisas, já oro em casa, pego minha biblinha, tenho aquele tempo gostoso com Deus, agora para quê? E ela começa a ter dúvida, dizer, poxa, mas já está bom, já fiz, já construí. Mas eu vejo aqui nesse texto que Deus sempre está esperando algo a mais de nós. Que Cristo está sempre esperando algo a mais de nós. E essa inconstância da noiva, ela é gerada pelo já está bom. E o problema disso é que o já está bom, ele pode nos levar para a mornidão espiritual. E acontecer conosco a mesma coisa que aconteceu com a igreja de Laodiceia em Apocalipse. Sabe o que é uma igreja morna? É uma igreja medíocre. Sabe o que é uma igreja, uma pessoa morna? É uma pessoa medíocre. E agora sabe o que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa que anda na média. Sabe, eu vou falar, é um testemunho meu, cara, eu não consigo contribuir só com o meu dízimo. Porque o meu dízimo me deixa na média. E eu não quero ser medíocre. Eu preciso contribuir com algo a mais. Sabe, eu me desespero, cara, quando eu entro em momentos da minha vida, cara, que eu não consigo, sabe, dar o meu melhor para Deus. Me irrita, cara. Eu fico irritado, fico bravo. Por quê? Porque, cara, eu não fui chamado para ser medíocre. Eu não fui chamado para dar na média, sabe? Eu não fui chamado, cara, para dar uma lida na Bíblia, fazer uma oração e dizer, Deus já está bom. Eu fui chamado para queimar na presença dEle. Para ser consumido por Ele. E eu tenho certeza que você tem essa mesma inquietação no seu coração. E por isso que você está aqui. Sabe, gente, nós precisamos ir além, um pouquinho mais. Sabe, Jesus falou, se alguém te chama para dar uma milha, cara, vai com ele em 2. Sabe, se alguém te der um tapa numa face, vire a outra para ele. Vai um pouco mais. Sabe, você já conseguiu orar na terça, vem aqui na quinta. Sabe, você já está nos períodos, mano, quando rolar uma vigília, cola aí, vamos orar juntos. Sabe, você já está vindo na terça, na quinta e rolando outras vigílias, sabe, acorda um pouquinho mais cedo, ou vá dormir um pouquinho mais tarde, mas tenha um tempo com Ele. Passe um tempo na presença dEle. Seja tocado por Ele. Sabe, saia da mediocridade, cara. Não pense que já está bom, cara. Não pense. Não pense. Sabe, se você pensar que já está bom, você vai se acomodar. E o próximo passo vai ser a mornidão. Mas se você, cara, está ali sabendo que, cara, eu já não estou onde eu estava, mas também não estou satisfeito nesse lugar onde eu estou. Eu quero um pouco mais de Ti, Deus. Cara, com um coração desse, você acha que Deus não vai tocar você? Você acha que Deus não vai se manifestar na sua vida, na sua família, na sua casa? É claro que vai. É claro que vai. E aí nós entramos num ciclo, cara, onde nós podemos ser, de certa forma, tão abençoados na presença de Deus. Eu não estou falando abençoado com coisa, eu estou falando abençoados por Deus. E o simples fato de ter a Deus já é a maior bênção que nós possamos ter. Estou falando disso, cara. Estando com Ele, cara, o mundo pode se virar contra você, mas se você está com Ele, cara, você não vai ser abalado. Aleluia.
E você vai encontrar uma saída, uma situação. Então ela está aqui agora dizendo, puxa, mas já está bom o que eu faço. Já está bom o jeito que eu vivo. E ele diz, querida, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Seja constante comigo. Tenha estabilidade comigo. Viva profundamente comigo. E é engraçado que no capítulo 5, versículo 4, o amado mete a mão pela festa da porta e o coração se estremece por amor dele, ela disse. E aí quando ele coloca a mão na porta, sabe o que ela faz? Ela levanta. Aí ela levanta para abrir ao meu amado. E as minhas mãos destilavam mirra. E os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. E sabe o que acontece? Eu abri ao meu amado, mas ele já tinha se retirado e ido embora. Tchau. Perdeu o playboy. Já era. Sabe o que acontece aqui? Muitas vezes nós não obedecemos a voz de Deus. E de certa forma Deus tem que nos agradar de alguma maneira. Deus ele tem que dar algum deslumbre de quem Ele é. E quando Ele se manifesta, Ele faz alguma coisa. E nós de certa forma queremos adorar pelo que Ele faz. Queremos abrir a porta pelo que Ele faz e não abrir a porta pelo que Ele é. Porque Ele bate e quer entrar no quarto por quem Ele é. Mas ela não quer abrir a porta por quem Ele é. Então Ele tem que fazer alguma coisinha. Ele tem que dar algum deslumbre. E aí quando Ele faz, é pecado adorar Deus pelo que Ele faz? Não, não é. Mas depois de ser chamado a adorar a Deus pelo que Ele é, se recusar a adorar e depois ainda adorar pelo que Ele faz, é bem complicado, vocês não acham? O primeiro princípio da nossa adoração não é o que Deus faz, mas é o que Ele é. E quando nós começamos a adorar a Deus pelo que Ele é, eu tenho certeza que Ele vai ter condições suficientes de fazer muito mais nas nossas vidas. Sabe, Agostinho, ele tem uma teoria, ele diz assim, que, por exemplo, você pode dar um anel para sua esposa. E você dá aquele anel para ela, como um presente, como demonstração do seu amor, da aliança que você tem com ela. E ela usa aquele anel. E ela ama aquele anel. Mas agora, é certo a sua mulher amar mais o anel do que você? Não. Por quê? Porque o anel foi um presente seu, para demonstrar seu amor por ela, para que ela possa amar mais a você, e não mais o anel. Agora nós, quando caminhamos com Deus, temos nos apaixonado pelas coisas. Deus nos deu o anel, para que nós nos lembrássemos dele, mas nós nos apaixonamos pelo anel. Quando Ele mete a mão na fresta, já não é mais por quem Ele é, agora é pelas coisas que Ele está fazendo. É pelas coisas que Ele está ministrando, é pelas coisas que Ele está fazendo. Então ela se levanta rápido porque, opa, Deus fez alguma coisa. Opa, vou na igreja hoje por quê? Porque Deus está fazendo, irmão, aleluia. Por que você está servindo, fazendo tal coisa? Não, eu estou fazendo, servindo porque Deus está me abençoando, né, cara? Sabe como é que é? Porque se eu tenho medo, na verdade eu tenho medo de perder a bênção se eu parar de fazer. Então é melhor continuar fazendo, continuar sendo abençoado e não vamos tocar mais nesse assunto. Sabe, e é engraçado porque Ele mete a mão só para atiçar. E ela levanta e sai atrás, e sabe o que Ele faz? Pina, canelou, para quê? Agora para provar o coração dela. Sabe, minha querida, nós estávamos numa intensidade tão violenta, tão fantástica. Eu bati na porta, você não quis abrir. Mas eu me mostrei, aí você foi. Mas agora eu quero te dar vai ter uma provadinha. Vamos passar por um momentinho difícil aí, porque você vai precisar aprender algumas coisinhas que o amor não consegue ensinar. Aleluia. E que é só disciplina. E por isso que um Deus que ama, disciplina. Aleluia. Glória a Deus. Não, glória a Deus. Glória a Deus. Cara, não é gostoso ver o nosso relacionamento com Deus encantados? E sabe o que acontece, cara? Encontraram-me os guardas que rodavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Conjuro, mas mesmo assim, depois de levar uma camaçada de pau, ela diz, conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhes digais que estou enferma de amor. Ela aprendeu a amar a Deus, cara, independente da circunstância. E é isso que eu e você precisamos aprender. Independente da circunstância, da situação, nós temos que amar a Deus.
Se está tudo indo bem, eu amo a Deus. Se está tudo indo ruim, cara, eu amo a Deus. Porque todas as coisas, sendo boas, sendo ruins, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E agora essa menina aqui, né, que começa o livro toda apaixonadinha, começa a ver a seriedade e a profundidade do relacionamento. Os primeiros 5 anos do casamento passaram. Caiu pro 7. Oi? Caiu pro 7. Caiu pro 7. Agora, meus queridos, ela começa a ser preparada para a reciprocidade. Ela começa a ser preparada para a interdependência. E as consequências do processo que ela vai viver vão ser fantásticas. Por quê? Porque ela vai conseguir ter uma visão, uma revelação muito mais abrangente do seu amado. Depois de ter esse contato, ser espancada, ela então encontra as filhas de Jerusalém e elas perguntam: que é o teu amado mais do que o outro amado? Ó tua mais famosa entre as mulheres, Cantares 5:9. Que é o teu amado mais que outro amado, para que assim nos conjure. Agora outras pessoas começam a ser despertadas ao redor dela, para saber quem é esse amado que tanto tem tocado a vida dela, que tanto tem transformado a vida dela. Ou seja, ela evidencia um testemunho de que algo está rolando e acontecendo à sua volta, em sua vida. E ela traz uma revelação do amado. Meu amado é cândido e rubicundo, não sei o que é isso. O primeiro entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais refinado, seus cabelos são crespos, pretos como corvo. Seus olhos são como pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engastes. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, os montões de ervas aromáticas, e os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. Seus braços são tal, suas pernas são tal, e o seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Aleluia. Tal é o meu amado, e tal é o meu amigo, a filha de Jerusalém. Cara, como é que está o teu desejo por ele? Cara, meu amado é totalmente desejado. As pessoas estão se convertendo hoje em dia. Claro, bicho. Nós estamos vendo o desejo que nós temos pelo nosso amado em nossas vidas. Sabe, por muito tempo eu fiquei estagnado. Não, eu tenho que pirar no meu quarto, por fora. Não, mas agora sabe de uma coisa? Nós vamos pirar no quarto, nós vamos pirar para fora, nós vamos... Deus, se nós tiver que pular, nós vamos pular. Se nós tiver que gritar, nós vamos gritar. Se tiver que correr, nós vamos correr, cara. E acabou. Você Davi dançou peladão na frente da arca, cara. Se expôs ao ridículo diante de toda uma nação. Quem somos nós, cara, para querer manter um protocolo? Não tem como, gente. Sabe, nós somos muito quadradinhos, certinho demais. Muito bonitinho. Meu amado é desejado. Aleluia. Glória a Deus. Meu amado é desejado. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero cada dia mais desejá-lo. Glória a Deus. Oh, Deus. E elas dizem, Cantares 6:1. Tá acabando já, tá, gente? Tem 5 minutos pra mim. Nossa, meio-dia já, mano. Ô, louco. Hã? É horário de verão, né? Para onde foi o teu amado, tu mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado, a fim de que o busquemos juntamente contigo? Então depois dela compartilhar a revelação que teve, as pessoas querem buscar o amado junto com ela. E o tempo então desperta uma nova fase para a vida da noiva, que é a fase da interdependência. É engraçado porque ela começa a cantar 6:2. Essa segunda fase acaba em Cantares 6:3 e se inicia uma fase a partir de Cantares, o capítulo 7. O início dessa fase, do capítulo 7, é interessante por quê? Porque é a fase da interdependência. Jesus, o amado, ele está se deleitando na maturidade, no crescimento alcançado pela sua amada. Agora ela vai entender inteiramente que ela é do seu amado e que o seu amor flui por ela e pode proporcionar prazer. Olha Cantares 7:10, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Eu gosto muito da tradução da Reina Valera que diz: eu sou do meu amado e o seu contentamento, ou seja, o seu deleite, o seu prazer está em mim.
Nessa fase, todo o prazer que o amado tem se encontra em quem? Não se encontra nas coisas que ela faz, mas se encontra única e exclusivamente em quem ela é. Essa é a fase da sinergia, onde as partes trabalham juntas. Ela é marcada por palavras que expressam essa junção, esse sincronismo. São palavras como levantemo-nos, agora somos nós, levantemo-nos, não eu me levanto, ou levanta-te, levantemo-nos, vejamos, saiamos. São palavras que expressam para nós uma ação conjunta. E o capítulo 8 vai mostrar para nós o resultado de todo esse processo. E nós vemos uma noiva com convicção e identidade, entendendo as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E o texto, o livro acaba assim, com isso nós encerramos. Põe como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Temos uma irmãzinha, sempre vai ter uma irmãzinha do teu lado, cara. Sempre vai ter alguém imaturo, sempre vai ter alguém para você ajudar, sempre vai ter alguém para você auxiliar. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Seios nas escrituras são sinônimos de maturidade, ok? É maturidade, que não tem seios. O que faremos a essa nossa irmã no dia em que for pedida? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torre. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. E agora ela expressa quem ela é. Eu sou quem? O muro, e os meus seios como as suas torres. Sendo assim, eu fui tida por digna da confiança do meu. Você quer que ele confie em você? Quer ou não? Passe pelos processos. Passe pelos processos. Passe pelos processos. Ela diz, eu sou um muro, ou seja, ela está expressando a sua identidade formada. Ela diz, e os meus seios, ela está expressando a maturidade que ela alcançou. Queridos, são duas coisas que nós precisamos no reino. Nós precisamos de identidade. Saber quem nós somos, saber quem Ele é. E nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crescer para que nós possamos cumprir os planos e os propósitos de Deus. Glória a Deus. Você vê que ela passa por todo um processo para chegar num lugar onde a identidade foi desenvolvida e ela alcançou maturidade em Deus, para que então ela possa viver todos os planos e todos os propósitos que o Pai tem preparado para ela. Eu sei que você se colocasse em pé.